Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 9 de agosto de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 8 a 15. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para conseguir entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de sorte que quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos o Teu Evangelho, a Tua Boa Nova, as Tuas lições, as interpretações dadas ao Teu Evangelho por Paulo, por exemplo, e por tantos outros que até os dias de hoje têm seguido o Teu caminho reto e o caminho que os Teus discípulos, os Teus apóstolos também nos deixaram. E por isso, Senhor, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, Te damos graças e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje, dia 9 de agosto, é véspera do Dia dos Pais, nesse ano de 2025. E nós não poderíamos, deixar passar em branco, nós vamos falar brevemente aqui, fazer uma pobre, singela homenagem aos pais, principalmente na figura do Pai Celestial, que é o nosso Criador, Deus, que por amor nos enviou seu Filho unigênito, o seu mensageiro direto, Jesus Cristo, que também é o pioneiro, o que primeiro nos traçou o caminho correto. Porque muitas vezes, como a gente sabe, com base na questão 621, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na vossa consciência. Como a gente tem isso na própria consciência, desde a nossa criação, a gente segue, a gente busca. Porém, se a gente não tiver, como está na questão 625, um modelo e guia seguro, como Kardec perguntou e foi respondido pelos espíritos superiores, a gente pode acabar se perdendo, e eu já falei sobre isso aqui, talvez na minha última pregação, mas que é a penúltima, porque no sábado passado foi Glenda. Mas
se não me falha a memória, talvez eu tenha falado sobre isso, né? Os caminhos que a gente trilha e como trilhar o caminho que Jesus nos deixou, né? Que é Ele mesmo, o caminho, a verdade e a vida. E embora a gente tenha isso, né, de forma inconsciente, né, ou subconsciente, porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência, conforme a resposta da questão 621 do Livro dos Espíritos, a gente acaba às vezes se perdendo e Jesus é que veio, né, com essa missão. Mas, depois dele, eu diria que Paulo é o primeiro intérprete do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele, com as suas epístolas aos Romanos, né, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, né, aos Filipenses, ao seu filho do coração, porque ele não foi pai, né, biológico, mas Timóteo, né, e todas as epístolas que nós temos ali, ele, além de ter sido o primeiro intérprete, e aí é esse o tema que eu vou apresentar hoje aqui, eu vou apresentar Paulo como um pai, porque em relação a essas igrejas, né, que foram inclusive fundadas até por ele, ou com a orientação, com a ajuda dele, ele não agiu como um pai. Muitas vezes nós, na nossa encarnação, nós saímos de casa na hora de estudar, né, na hora de fazer uma faculdade, ou na hora de começar a trabalhar. E o pai, assim como as mães também, né, mas hoje a gente vai, né, se deter aqui em relação aos pais. O pai, muitas vezes, quando esse filho está longe de casa, seja a estudo, a trabalho, né, o pai vai lá visitar o filho. Quando não pode, hoje já está mais fácil, né, com a tecnologia aí de internet e tal. Mas até pouco tempo atrás, quando não havia essa facilidade que nós temos hoje, como agora nós estamos aqui em plena live, né, em plena pregação aqui, e todos, né, me vendo e ouvindo à distância, antigamente o que se fazia? Quando se podia, ia-se, né, o pai ia lá visitar o filho, ou os filhos, que às vezes iam todos de uma vez só, né, estudar, e aí alugavam um apartamento, ou ficavam na casa de um parente que morasse numa determinada cidade, e o pai ia lá de vez em quando, para ver como está a situação, né, para dar conselhos, né, para orientar. E não foi exatamente isso que Paulo fez com essas igrejas todas. Então, eu diria, né, eu ousaria dizer hoje aqui que Paulo foi o primeiro intérprete do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, com vistas a esse ensino, essa educação, essa orientação que ele estabeleceu para as igrejas e para esses que ele chamou de irmãos, né? Mas a preocupação dele, o carinho, o zelo, eram tão grandes e tão paternais que, como eu li aqui agora, nessa epístola aos Romanos, no primeiro capítulo, logo aqui da epístola aos Romanos, ele fala, eu vou pedir licença para ler de novo aqui. Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações. O pai não faz isso pelo filho? Esse filho que está longe lá, estudando ou trabalhando e tal. O pai às vezes vai, às vezes manda uma carta, ou hoje, né, um e-mail, ou uma mensagem aí de WhatsApp, ou seja lá qual for, né, o veículo aí de internet, né, utilizado e tal. Mas quando nada disso acontece, no mínimo, ele faz uma oração, né, pelo filho. E é exatamente o que Paulo fazia. Então, vejamos que postura paternal de Paulo, né, em relação a esses
digamos, né, seus tutelados, né, não eram filhos biológicos, ele não teve filho biológico, né, sua amada noiva desencarnou, né, antes que se concretizasse o casamento, e ele, digamos, adotou, né, de coração Timóteo e tantos outros aí dessas igrejas primitivas, né, das primeiras igrejas primitivas, pioneiras, né, vanguardistas, que ele fundou e ajudou a fundar, e depois, né, quando elas começaram a crescer, que também, né, a gente faz um paralelo aqui com a figura do pai, na educação dos filhos, para que eles cresçam, se desenvolvam e, num determinado momento, tenham a sua autonomia, né? Vivam a sua vida sem depender mais diretamente, digamos, do pai e também da mãe, lógico, né? Mas, como eu disse, hoje nós vamos nos deter mais à figura do pai, né? Então, é muito interessante a gente ter esse olhar, né, paternal. E o que seria do cristianismo sem Paulo, né? Então a gente também pode dizer, de certa forma, que Paulo é o pai do cristianismo, porque ele que orientou, que fundou, que divulgou, né? Então ele foi lá também levar o filho, né, que ele considerou o evangelho do nosso Senhor Jesus, a mensagem, como se fosse um filho, uma filha dele. Então levou até lá o lugar onde ele achou que deveria, aqui que você vai crescer, né? Aqui que você vai se desenvolver. Não é também uma atitude paternal que a gente vê, né, dos pais em relação aos filhos? Então, eu ouso dizer que eu recebi essa inspiração aí, digamos, né? A espiritualidade deve ter me intuído, me inspirado em relação a isso. E aí, né, para a gente aproveitar a véspera do Dia dos Pais, eu vou ler aqui, né, além de ter feito essa breve introdução, mais uma vez um capítulo do livro maravilhoso de Vinícius, Nas Pegadas do Mestre, intitulado esse capítulo, Salvar é Educar. E aí a gente vai ver como que Paulo, na verdade, estava preocupado com a salvação. E ele chegou a verbalizar isso algumas vezes. Está nas epístolas dele, né? Então, educar, orientar, conduzir, né? Exortar a fazer, né, as boas escolhas, seguir o bom caminho. Isso não é uma atitude paternal? Foi isso que Paulo fez. E aí vamos ver o que Vinícius tem a falar sobre esse assunto, né? Salvar é educar. Salvar é educar. Jesus é mestre e, como tal, veio ao mundo salvar a humanidade. Muita gente, né, principalmente nos segmentos do cristianismo que não são o segmento espírita, consideram que Jesus é Deus. Então, muitas vezes se referem a Jesus, os fiéis católicos, protestantes, como pai também. E não é errado isso, porque, por exemplo, João, quando estava já, né, em idade avançada, ele não se dirigia ali, né, nas suas pregações, ou quando já estava bem próximo, né, da sua desencarnação, no fim da sua vida, da sua existência ali, naquela encarnação como João, se referia àquelas pessoas que estavam ali a ouvir, filhinhos, né? Isso é uma postura paternal. E muitas vezes a gente, reconhecendo isso, não chama alguém, né, de pai, paizinho, né? E os católicos e os protestantes muitas vezes fazem isso em relação a Jesus. Eu não acho errado, não acho grave, acho pelo contrário, uma demonstração de respeito, né? Mas nós sabemos que Jesus é Jesus, Deus é Deus, e o Espírito Santo, na verdade, é uma pleiade de espíritos, né, que são os espíritos bons, superiores, que nos orientam, nos ajudam, nos protegem. Eles chamam de Espírito Santo. Não tem problema nenhum, isso é uma questão apenas de nomenclatura, né? Mas eles consideram esses três componentes de uma trindade. Aí, né, é 1 e 3 ao mesmo tempo e tal. Não tem problema, né? A gente não pode ser radical, né, ou fanático
ao ponto de, não, isso está errado e tal. É a concepção deles, é o modo deles enxergarem, né, esses três elementos, digamos, né, porque o Espírito Santo também não é um só, é uma coletividade ali de espíritos, né, que atuam, inclusive, né, de forma mais direta, muitas vezes, né, até realizando fenômenos, milagres e tudo mais. Então, não está certo e não está errado. É a visão deles. Repito, é uma visão respeitosa, né, que eu, particularmente, embora seja espírita nessa encarnação desde os meus 6 meses de nascido, eu acho muito interessante essa visão, né? Então, eu não condeno, não recrimino, né, e acho interessante. É uma forma da gente analisar também, de estudar, né, a divindade juntamente com Jesus e juntamente com essa pleiade de espíritos, né? Então, voltando aqui, Jesus é o mestre e, como tal, diz Vinícius, veio ao mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. Imaginar-se a obra da salvação separada da obra da educação é utopia dogmática, incompatível com a época presente. Então já começa aqui Vinícius a, né, se aprofundar na sua análise, porque muitas vezes, como na nossa introdução da reflexão de hoje, a gente começa a achar que a gente está caminhando para a salvação, mas por caminhos que a gente fala assim, não, eu que vou traçar o meu caminho. Mas peraí, meu amigo, você tem condições disso? Você sabe qual é o caminho? Como é que você vai traçar seu caminho se Jesus disse, eu sou o caminho? Você quer seguir por um outro caminho e chegar lá no destino, né? Então, diz Vinícius aqui, é utopia dogmática, incompatível com a época presente. Ou seja, espíritos habitantes de um planeta, de um mundo, de provas e expiações, não têm condição de traçar seu próprio caminho. Nós não temos essa condição. Então a gente tem que seguir o caminho que foi traçado. Traçado por quem? Por Jesus, né? E aí ele fala ainda, né, Vinícius, que separar salvação de educação, aí a gente vê também, né, nós espíritas, sabemos que à medida em que a lei de evolução, né, a lei de progresso avança, a ciência e a religião vão convergindo. Então, antes havia, né, um separatismo, um sectarismo, ciência é ciência, religião é religião, a gente não pode misturar as coisas, misturar nada. Ciência e religião, no fim das contas, são uma coisa só. Que isso, Rafael, você está doido? Não, não estou doido, não. É porque a gente ainda não tem condições de alcançar isso. Mas o que é a ciência? Embora a gente, no nível em que está, ainda esteja muito aquém, né, do nível científico ao qual nós chegaremos, que comprovará tudo o que é, muitas vezes, o mistério que a religião nos apresenta. Não é verdade? Então, à medida em que a ciência vai avançando, nós, seres humanos, vamos descobrindo que algumas coisas que pareciam ser mistérios, milagres inclusive, não são mistérios nem milagres, são verdades. E essa não é a função da ciência? Revelar a verdade, né? Então, voltando aqui, não tem como separar educação da salvação, ciência da religião. E aí, diz Vinícius aqui, ser cristão não é uma questão de modo de crer. Ser cristão não é uma questão de modo de crer. É uma questão de caráter. Não é o batismo, nem a filiação a qualquer igreja que faz o cristão. É o caráter íntegro, firme e consolidado através de longo e porfiado trabalho de autoeducação. Então, na medida em que todas as religiões cristãs
promovem, por exemplo, a evangelização dos seus fiéis em tenra idade, né, dos seus pequenos fiéis, as crianças, os bebezinhos já, né, algumas instituições, algumas igrejas, algumas casas espíritas, tem lá o berçário, a creche, né, depois o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, e assim sucessivamente, da evangelização até a mocidade. E depois que, né, o jovem ali, já até adulto, maior de idade, já tem, né, condições de ir para a sala, né, dos adultos, ou o templo, o salão lá onde acontecem as pregações, as palestras, eles continuam, né? Nós continuamos sendo evangelizados, educados. E aí, trazendo, né, a brasa para a nossa sardinha, a doutrina espírita não é uma doutrina educadora? Né? A proposta de Kardec, qual foi a frase lá que ficou famosa, né, célebre? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências, suas más inclinações. Ué, não é exatamente isso que o pai e a mãe fazem quando criam os seus filhos? Desde pequeno ali, o molequinho ali já está meio levadinho, já está meio respondão, já está meio agressivo e tal. O pai e a mãe vão tentando ali, né? Ó, meu filho, você precisa mudar isso e tal. Não pode responder, né? E aí, no colégio, às vezes, começa a ser chamada a atenção. O pai e a mãe são chamados pela direção e tal. Ó, ele está agressivo, ele, né, tá mordendo o coleguinha, tá respondendo a professora e tal. E aí a gente vai tentando educar, que não é só instruir com conhecimento, né, intelectual. A educação é muito mais do que isso. Por isso que não é uma atividade, né, uma atribuição dos colégios, das escolas, das instituições de ensino somente, mas principalmente da família. A escola, a instituição de ensino, o colégio, eles ajudam, né, a formação do cidadão, do ser humano. Mas há hoje, inclusive, né, muitas pessoas, muitas famílias que optam por elas próprias, inclusive, passarem o conhecimento que as escolas geralmente, né, e majoritariamente passam para a maioria dos filhos, né, de pais e mães que são crianças, adolescentes aí, frequentadoras, né, frequentadores de escolas, né, de colégios, da educação. Então, Vinícius fala aqui, o que é, né, ser cristão? Não é o batismo, nem a filiação a qualquer igreja que faz o cristão. É o caráter íntegro, firme e consolidado através de longo e porfiado trabalho de autoeducação. Porque chega um momento na nossa vida, quando a gente atinge a maioridade e já, né, está atuando lá na profissão, já é totalmente independente e tal, casa, às vezes sai de casa mesmo não tendo casado, mas vai morar sozinho e tal. E aí, né? Não tem o pai e a mãe mais ali, né, a todo momento para ficar, né, vigiando, corrigindo, chamando atenção e tal. Então a gente tem que se autoeducar. A gente tem, né, que, olha só, a semente já foi lançada, né? E aí a gente tem que seguir, né, a educação que o pai e a mãe deram, a educação que a igreja, né, vou falar num sentido genérico, né, a igreja, a casa espírita, né, a fé que nós professamos, né, nos ensinou lá, evangelizando, né, e o mundo, né, as instituições, né, de educação e tal. Então, o que isso tudo visa? Objetivo? A formação, como se costuma dizer, né? Mas a formação, como diz Emmanuel também
numa mensagem que ele tem. O que é a formação principal nossa, né? O que a gente tem que objetivar, na verdade? Ter um diploma disso ou daquilo, ter, né, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou um pós-doutorado, né? Fulano sabe muito, né, desse assunto e tal. Não, Emmanuel diz, nós temos que ter a formação do caráter cristão. E é isso que Vinícius está falando aqui. A formação, olha só, repetindo, né? Ser cristão não é uma questão de modo de crer, é uma questão de caráter. Caráter. E tem muita gente, às vezes, que tem um caráter bom, né, e tal, mas não é cristão. E parece, às vezes, para a sociedade que é uma pessoa muito boa e tal. Tem até um filme com Kevin Costner. É muito interessante, né, por sinal, porque tem um personagem ali, como é que é o nome do ator? Que é um espírito que influencia ele. E o personagem do Kevin Costner, era, assim, perante a sociedade, uma pessoa exemplar. Pai de família, empresário bem-sucedido e tal. E ele, inclusive, estava sendo premiado, recebendo um prêmio lá numa noite, né, em que houve um evento, para ele ser, assim, né, consagrado, né, como, você é um cidadão exemplar e tal. E o sujeito, na verdade, era um psicopata, assassino, influenciado, né, obsidiado, nós espíritos sabemos, por um espírito que acompanhava ele, que gostava desse tipo, né, que a gente sabe, né, são as afinidades, os espíritos afins, né, ou simpáticos, que gostam do que a gente gosta. Então, às vezes, a gente tem até a aparência de um caráter, né, exemplar, né, uma conduta ilibada, né, idônea e tal, não sei o quê. Mas quando não tem ninguém vendo, quando não tem ninguém assistindo, como que a gente é? Então, a formação do caráter não é só isso que aparece para a sociedade, para as pessoas. Por isso que Emmanuel destaca e Vinícius está aqui, né, convergindo com a fala de Emmanuel. É a formação, na verdade, do caráter cristão. Isso é o importante para nós outros, né? Então, diz Vinícius aqui, transcrevendo, né, a fala. Vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos. O característico inconfundível do sal é ser elemento incorruptível e preservador da corrupção. Quer dizer, o sal não se corrompe e ele também impede que o alimento, né, que recebe, por exemplo, a gente sabe aí, né, que a carne de sol, né, o charque, ou como a gente comumente vê hoje também, né, a expressão mais comum, a carne seca, né, é muito salgada. Por quê? Porque o sal é um elemento que preserva, né? Então, a carne seca lá, a venda lá no supermercado e tal, ela pode ficar fora da geladeira. Não tem problema, né? Tá lá. Fica lá um tempo muito maior do que uma outra carne, né, que não esteja, né, salgada, né, previamente salgada, antes de ser, né, cozida e preparada ali para nós consumirmos. E antigamente, inclusive, né, quando os recursos aí que nós hoje temos, né, de forma até despercebida, né, por nós outros, como um fogão elétrico, um micro-ondas e geladeira e tudo mais, né, com congelador, com freezer e tal. Antigamente, as pessoas penduravam, né, pedaços de carne com sal e às vezes comiam já essa carne desse jeito mesmo. Tiravam um pedaço lá da carne seca, né, principalmente expedicionários, né? Nós aqui também no Brasil tivemos, né, os tropeiros, né? Aí tem o prato aí tal do feijão tropeiro, né, e tudo mais, que tem, né, carne seca às vezes, né, tem outras carnes ali, né, que também tem uma característica ali de conservação, né, e tal. Então,
as pessoas, né, nós hoje, vivenciamos muitos confortos, muitas comodidades, né, que a gente, na verdade, nem valoriza. Está tão comum, na hora que dá defeito lá no fogão ou na geladeira, opa, e agora? Aí a gente fica meio, né, desesperado, né? Vou ter que comprar uma geladeira nova, vou ter que comprar um fogão novo, como é que eu vivo sem fogão e tal? Mas no dia a dia a gente nem valoriza, né? Então, esse é o característico, né? É a característica do sal, né? O sal não se corrompe e também, né, não deixa que o alimento que recebeu, né, a sua condição ali de salgar, que esse alimento seja corrompido, pelo menos por algum tempo, né? Aí é o caráter, né, da conservação, da preservação que o sal exerce. E é exatamente isso que Vinícius fala aqui, então vou pedir licença para reler. Vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos. O característico inconfundível do sal é ser elemento incorruptível e preservador da corrupção. Então, ele preserva o alimento de ser corrompido, né, de apodrecer, por exemplo, muito rápido. Continua Vinícius. A sociedade contemporânea necessita de uma força purificadora que a levante da degradação e do caos em que se encontra. Ué, não é exatamente o que nós estamos vivendo e vendo? A sociedade contemporânea necessita de uma força purificadora que a levante da degradação e do caos em que se encontra. Muitas vezes, na fase da adolescência, a gente descamba para tudo que há de errado, apesar da educação, da orientação que os nossos pais nos deram na infância. E a gente que é espírita, a gente sabe, essa fase da adolescência aí é a fase em que digamos, o cabedal, né, o histórico das nossas experiências aí de outras encarnações e de outras vidas se concretiza, digamos assim, na nossa personalidade. E aí a criança, às vezes, né, que era até uma criança mais dócil, né, mais pacata e tal, assume, né, uma personalidade que às vezes o próprio pai e a mãe falam assim, gente, eu não reconheço fulano mais como meu filho, que aquela criança, né, tranquila e tal agora, mas é porque aí todas as nossas tendências do passado começam a se mostrar, né, agora nessa fase aí. E aí a gente começa também a achar que a gente pode, né, desobedecer, né, com mais, digamos, com mais autoridade, né, e contestar e desafiar, né, o pai e a mãe. Então, às vezes, é o adolescente lá que está de castigo, está proibido disso ou daquilo, e de madrugada pula a janela e vai, né, para a noitada. O pai e a mãe não estão nem sabendo. Aí, às vezes, abrem a porta do quarto lá, o rapaz ou a moça colocaram um simulacro de uma pessoa dormindo na cama e não estão ali, né? Estão aí nas ruas, no mundo, nas noites, né, fingindo para o pai e para a mãe que estavam lá. E aí voltam de manhã ou não, né? Então, há jovens, às vezes, que fogem de casa. Por quê? Porque não estão suportando mais, não é o rigor excessivo do pai e da mãe, não. É o zelo do pai e da mãe, mas eles se sentem, né, de tal forma cerceados, né, tolhidos, amarrados, né, psicológica e emocionalmente. Eu não quero isso. Então, olha a questão aí da rebeldia, né, que é uma característica, inclusive, também que os espíritos superiores, né,
apontam como sendo uma característica predominante em nós, espíritos habitantes aqui desse planeta Terra, especificamente, né? Então, voltando aqui, a sociedade contemporânea necessita de uma força purificadora que a levante da degradação e do caos em que se encontra. Não tem hora que a gente vê o mundo hoje aí do jeito que está, a gente fala assim, agora não tem jeito mais. Agora acabou. Não tem volta, né? Tá tudo perdido, né? Não tem como dar jeito. Mas a gente sabe que quem está no comando de tudo é Deus e Jesus, né? Então, se a gente não conseguir se acertar, se a gente não conseguir se corrigir, se a gente não conseguir, né, progredir, evoluir, avançar para o mundo que já está, né, prestes a chegar, né, o nível espiritual de regeneração, o que vai acontecer? Tchau, né? Rafael, só lamento para você. Você vai ter que ir lá para o outro planeta, né, para um outro orbe. Ah, mas como é que é lá? Não, lá vai ser diferente Lá você vai ter que tentar ajudar lá a promover o progresso. E então já vi que lá o negócio vai estar, né, quase lá na idade da pedra, né? Não quer isso, né? Tá gostando das comodidades, dos avanços que já está vivenciando aqui? Então, lute, né? Esforce-se para melhorar-se cada vez mais, né? Corrigir-se cada vez mais, avançar cada vez mais. E aí é exatamente a frase que Kardec nos deixou, né? Reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro espírita. E aí, se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo para ver, o bom espírita, falta muito, hein? Falta muito. Então, o verdadeiro espírita, né? O homem de bem. Se a gente for olhar ali no Evangelho segundo o Espiritismo, opa! Então, a gente não está ainda nessa condição que Kardec falou, de se esforçar, né, para domar as más tendências e se transformar moralmente. Então, voltando aqui, essa força purificadora que Vinícius fala, há de atuar, olha aí, de dentro para fora. Não é ninguém que vai vir, porque eu já sou adulto, eu já sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, né? O que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, eu já sei tudo isso. A missão dos meus pais já foi cumprida, né? Se, né, os pais, né, de cada um de nós aí desempenharam bem, né, a missão e tal. E agora? Agora, Rafael, você tem que caminhar com as próprias pernas, né? A criancinha lá, né, quando está saindo do engatinhar para o caminhar, ela é ajudada, é segurada ali e tal, né? Cai, olha para o pai e para a mãe, né? Pede às vezes para eles continuarem ajudando. Aí o pai e a mãe soltam, né? E falam para a criança vir. E ela dá 2 ou 3 passinhos e cai e tal, mas mesmo assim o pai e a mãe parabenizam, batem palma e tal. E aí vai chegar uma hora que a criança vai andar por conta própria. E aí é que literalmente, né, que é o que acontece nas nossas vidas, né? Quando a gente começa a andar por conta própria, coitado do meu pai e da minha mãe, né? Tem que botar grade na janela, senão a criança, às vezes, né, corre o risco de cair aí de um apartamento de sabe-se lá qual andar, né? Ficar olhando para a criança o tempo todo, porque ela sai correndo, não tem noção do perigo e tal. E nós, espiritualmente falando, somos exatamente assim. A gente acha que a gente agora, eu posso caminhar por conta própria e tal, mas será que eu tenho noção do perigo? Será que eu tenho noção da minha inferioridade, da minha condição? Né? O pai e a mãe estão ali, né? E Deus, Jesus, os espíritos benfeitores, os santos,
Os livros aí que nós temos à nossa disposição estão tudo aí para quê? Para nos ajudar, né? Para nos orientar e tal. Ótimo. Mas a gente também tem que saber buscar isso, né? Porque se a gente, eu comecei a andar sozinho, agora eu não preciso de ninguém mais. Uma hora você vai atravessar a rua fora da faixa do pedestre, com o sinal, né, o semáforo aberto não para o pedestre, mas para o carro, né, para os veículos e tal. Opa! Pode ser atropelado, pode cair, né? E, poxa vida, ninguém me avisou. Meu amigo, a orientação você já recebeu, a básica ali, né? E tem um monte de coisa aqui à sua disposição. Só que você não busca, né? Você não busca. Aí hoje, inclusive, né, nós andamos nas ruas com um celular na mão, sem olhar, né, para o movimento, para as pessoas, para o trânsito e tal, para os semáforos, com um celular e com fone de ouvido. Então a gente não olha e não ouve. É literalmente a nossa condição espiritual. A gente está andando pelo mundo, né? A nossa trajetória evolutiva como espírito, a gente está andando com um celular na mão, olhando para a tela do celular, vendo besteira, na maioria das vezes, e com um fone de ouvido sem querer, né, prestar atenção ao que está acontecendo e ao que nós devemos fazer. Então isso não é um retrato do individualismo, do egoísmo, do egocentrismo que nós, né, vivenciamos, né, a que estamos, né, submetidos nas nossas individualidades aí. Então, essa força, diz Vinícius, há de atuar de dentro para fora, do interior para o exterior, afinando os sentimentos, despertando a razão e a consciência dos homens. Uma verdadeira ressurreição espiritual. Eis de que a humanidade ora necessita. Tudo mais são paliativos, são quimeras que jamais resolverão os graves problemas do momento atual. Meus irmãos, Vinícius que está falando isso, não sou eu. Então, a gente não tem que buscar, né, escolas filosóficas, políticas, né, como, por exemplo, Judas, né, buscou achando que seria a forma de resolver os problemas do seu povo e achou que Jesus seria um líder político. E aí Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, né, coloca lá a ilusão do discípulo. Tem gente até hoje, em pleno terceiro milênio, achando que a política de A ou de B é que vai resolver, né? Então, a gente tem que, como disse Emmanuel, né, esse caráter cristão, né, a plataforma do mestre, é nela que a gente tem que se estabelecer, se apoiar. Não adianta a gente querer se estabelecer em outras plataformas, né? Querer consolidar o nosso caráter, não no caráter cristão, mas em caráter, né, sabe-se lá de que, né, suposto, né, líder, mentor, ou seja lá como nós consideremos, né? Então, a missão do Pai, seja do Pai Celestial, né, que está sendo cumprida, seja do nosso Pai, representante direto de Deus, que é Jesus, seja do nosso Pai, Paulo, Pai dos cristãos, né? E seja dos benfeitores, dos orientadores, dos santos, né? Dos, como chamam, né, no catolicismo, dos pais da igreja, por exemplo, né? E também dos nossos pais, né? Pais biológicos, sem os quais, inclusive, nós nem podemos reencarnar, né? Então,
Será que foi por acaso que Deus, quando revelou a Moisés os 10 mandamentos, ele colocou lá, honra teu pai e tua mãe? Né? Então a gente tem que entender tudo isso. Não é por acaso, né? Hoje não está fora de moda, não, né? É assim mesmo, tem que ser. A gente muitas vezes de forma rebelde não aceita, acha que a gente... Não, eu é que vou ditar agora, né? Bom, os intérpretes abalizados, autorizados, são poucos. A gente não pode se arvorar intérprete de uma lei de Deus, né? Do Evangelho do nosso Senhor Jesus, ou até, né, das cartas de Paulo, dos Atos dos Apóstolos e das mensagens inúmeras que estão à nossa disposição e nos chegam, né, seja pelos santos da igreja, seja pelos missionários protestantes, seja pelos espíritos, né, benfeitores que ditaram suas mensagens a esses médiuns aí que trabalharam, né, ou como Chico Xavier e tantos outros, né? A gente tem que seguir quem sabe. A gente tem que seguir quem já está ou do final do caminho ou já percorreu o caminho. Né? Um Paulo, um Pedro, né? Uma Maria de Magdala, um Lucas, né? Um Mateus, Marcos, João, né? E tantos outros. Então, reconhecendo a nossa inferioridade, a nossa pequenez. E aí, né, o pai, nessa missão, né, de orientar, de conduzir, de muitas vezes enviar uma carta quando nós estamos ausentes, né? De visitar, né, quando possível, ou de orar, né, para que a gente não se perca, né? É essa comparação assim, né, pobre que nós fazemos nessa reflexão de hoje. E que, para terminar, né, voltando à questão do Dia dos Pais, eu vou ler aqui uma mensagem que está no livro Seara de Fé, de Espíritos Diversos, mas essa mensagem específica é de Emmanuel, que é intitulada Dia de Deus. Pensando em Deus, pense igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou apesar dos sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes, pelos próprios descendentes. Exilados que se acham em recantos de imaginário repouso por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro, sob a carga das lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardiães da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos,
a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou que enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na terra de hoje instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor. Mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Que mensagem maravilhosa, hein? Então fica aqui a nossa parca homenagem, né, aos pais e agradecendo, né, pelos pais que temos ou tivemos nessa atual encarnação e a todos os outros das outras encarnações, porque graças a eles nós estamos avançando na nossa trajetória evolutiva, né, ao longo das encarnações. E principalmente, né, ao nosso Pai Celestial, nosso Deus, nosso Criador, Pai do nosso Senhor, enviado por Ele para que também atuasse de forma paternal para conosco. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, que eles permitam que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. Um feliz Dia dos Pais amanhã para todos, né? Que seja um domingo bom, em família, né? E a você que me segue, que me acompanha, meu muito obrigado. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana. Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite.